Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa segunda aula da unidade 13, recursão do curso Fundamentos de Programação em C. Vamos ver hoje um exemplo clássico de recursão, o problema da série de Fibonacci. Vem com a gente que o programa de hoje tá massa. Lembrando que a série de Fibonacci é dada pelos números 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim sucessivamente. Então, o primeiro elemento da série de Fibonacci é o 0. Então, Fib de 1, onde esse 1 significa o primeiro elemento da série, Fib de 1 é igual a 0. Beleza? O segundo elemento da série de Fibonacci é o 1. Então, Fib de 2, onde 2 significa o segundo elemento, é igual a 1. Ok. Vamos ver mais um exemplo. Fib de 3, ou seja, o terceiro elemento da série de Fibonacci, também é 1. Só que a partir do terceiro elemento da série de Fibonacci, eu tenho uma regra de formação. O terceiro elemento da série de Fibonacci, ele é formado pela soma dos dois anteriores, ou seja, do primeiro e do segundo elemento. Então veja aqui, ó, o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1, o terceiro elemento já é a soma dos dois anteriores. Então 0 mais 1, 1. O quarto elemento é o 2, ele é a soma dos dois anteriores, ó, 1 mais 1 igual a 2. Então o quarto elemento, Fib de 4 é igual a 2, e eu sei que Fib de 4 é igual a Fib de 3 mais Fib de 2, beleza? Os dois anteriores. E assim sucessivamente, ó. O quinto elemento da série de Fibonacci é o 3, e ele é resultante da soma dos dois anteriores, ó. 1 mais 2, 3, tá? Então, ó, Fib de 5 é igual a 3, Fib de 5 é igual a Fib de 4 mais Fib de 3, beleza? Então, dessa forma, eu posso calcular qualquer termo da série de Fibonacci, tá? Usando essa regra de formação. Nós já implementamos um programa para calcular o iésimo elemento da série de Fibonacci de forma iterativa, tá? Já resolvemos esse problema antes. Então vamos só lembrar. Então aqui dentro da função main eu declaro uma variável chamada número do tipo int e uma variável chamada fib do tipo long. Depois eu imprimo uma mensagem, digite o termo da série de Fibonacci, seja qual o termo que o usuário deseja. E aí eu vou ler um valor do teclado que representa qual o iésimo elemento da série que você deseja que seja calculado e vou colocar esse valor na variável número. Beleza. Depois eu vou chamar aqui, ó, na linha seguinte, eu chamo a função fib iterativo e passo o número. Então, se eu passar 5, eu quero calcular o fib de 5, ou seja, quero saber quem é o quinto elemento da série. Se eu passar 1, eu quero calcular o fib de 1. Então, eu quero saber quem é o primeiro elemento da série. Beleza. O valor retornado pela função fib iterativo será armazenado na variável fib, que é do tipo long. Então, fib iterativo, ó, quando eu chegar nessa linha, o fluxo de execução será desviado e eu passo a executar a função fib iterativo, que recebe um inteiro como parâmetro de entrada e devolve um long. Ok, veja que eu estou passando aqui o número lido do teclado. Então, se eu, por exemplo, ler do teclado 5 e armazeno o valor 5 na variável número, então quando eu fizer a chamada fib iterativa, eu passo uma cópia do valor da variável número. Então, eu passo uma cópia do valor 5. E essa cópia será armazenada na variável n. Então, dentro da função fib iterativo, eu declaro duas variáveis, ant e prox, ambas do tipo int, e declaro uma variável fib do tipo long. Depois eu testo, ó, se n for igual a 1 ou n for igual a 0, o que é que eu retorno? N menos 1. Porque, ó, se eu quiser o primeiro elemento da série, o n vai ser igual a 1. Então, 1 menos 1, 0. Fib de 1 é 0. Beleza. Se n for igual a 2, então eu vou retornar 2 menos 1, que é 1.
Então o valor do segundo elemento da série de Fibonacci é 1, beleza? Então, se n for 1 ou n for 2, eu retorno aqui o valor correto. Ok. Agora, se ele for um número maior do que 2, ou seja, ele nem é 1 e nem é 2. Então eu entro no else. Tá? E aí eu faço anterior recebe 0, que é o primeiro elemento da série. Prox recebe 1, que é o segundo elemento da série. E aí eu vou fazer um for, onde o i varia de 3, ou seja, aqui eu vou calcular o terceiro elemento da série, porque eu já tenho o primeiro e o segundo, enquanto o i for menor ou igual a n. N é o termo da série que eu quero calcular. Beleza. Então, se for 5, por exemplo, se n for igual a 5, então eu vou fazer o i variar de 3 até 5. Ao final de cada iteração, eu incremento o i em uma unidade. Beleza. Quando eu entrar no for, o que eu faço? Fib recebe anterior mais prox, porque Fibonacci de 3 é o primeiro termo mais o segundo termo. E aí eu faço, ó, anterior recebe prox, prox recebe fib. Então eu atualizo, né? O ou seja, o antepenúltimo número passa a ser prox, e o prox, que é o último número, passa a ser fib. Ok, aí volto para o início do for. Agora eu faço i igual a 4, e assim vou fazendo até i igual a n. Quando eu sair do for, tá? Eu retorno fib. Então, se eu entrar no if, eu vou retornar n menos 1. Se eu entrar no else, eu vou retornar o valor da variável fib, que é um long. Está declarado aqui como long. Então, essa é a solução do programa para calcular o enésimo ou iésimo termo da série de Fibonacci de forma iterativa. Nós já havíamos solucionado esse problema antes, tá? Agora, professor, como é que eu soluciono esse problema usando recursão? Excelente pergunta, jovem. Vamos ver. Primeiro eu tenho que definir quem é o meu caso base. O caso base eu já tenho, né? Quando n for igual a 1, ou seja, até o fib do primeiro termo, fib de 1 é igual a 0. Isso aqui é fixo, né? E o fib de 2, qual é o segundo elemento? Fib de 2 é igual a 1. Então o primeiro elemento é 0, então fib de 1 é igual a 0. O segundo elemento é 1. Fib de 2 é igual a 1. Esses são os meus casos base. Então observe que se eu quiser calcular o fib de 3, quem é o fib de 3? É fib de 2 mais fib de 1. Ou seja, a soma dos dois anteriores. Se eu quiser calcular o fib de 4, que é o quarto termo da série, quem é fib de 4? É fib de 3 mais fib de 2, ou seja, a soma dos dois números anteriores. Se eu quiser fib de n, vamos generalizar. Eu quero calcular um termo n qualquer. Então eu sei que fib de n vai ser igual a fib de n menos 1 mais fib de n menos 2. Então eu encontrei aqui o meu caso recursivo, ou a regra que se aplica a todo n maior do que 2. Então os casos base são n igual a 1, quando eu quero o primeiro elemento da série, e n igual a 2, quando eu quero o segundo elemento da série. Beleza? Como é que a gente implementa agora uma função recursiva para calcular o valor do iésimo termo da série de Fibonacci? Vamos lá, eu já tenho o caso base, o caso recursivo, já dá para implementar. Então, a minha função main, ela é muito parecida com a função main da implementação anterior. Tá? Eu começo declarando número, que é uma variável do tipo int, fib, uma variável do tipo long, envio uma mensagem, né, digite o termo da série de Fibonacci, para o usuário digitar qual é o termo, né, qual é o iésimo termo, qual é o enésimo termo da série de Fibonacci que ele deseja. O usuário vai digitar um valor inteiro, que vai ser lido e armazenado na variável número. Depois, eu faço uma chamada à função fib recursivo, passando como parâmetro uma cópia do valor da variável número. Então, uma cópia do valor digitado pelo usuário. O valor retornado por fib recursivo será armazenado na variável fib. E em seguida eu vou imprimir, o %d, termo da série de Fibonacci, é %ld. Então aí eu passo número, valor da variável número vai ser impresso bem aqui, né? Então, por exemplo, o valor do quarto
elemento, o quarto termo da série de Fibonacci é aí o valor da variável Fib. Então imagine que o usuário digitou 4. Então eu armazenei o valor 4 na variável número. E aqui eu estou chamando Fib recursivo, passando uma cópia da variável número. Então uma cópia do 4, do valor 4. Nessa linha, o fluxo de execução sofrerá um desvio, né? Eu não executo a linha seguinte, passo a executar a função Fib recursivo. Passei aqui um valor 4 como parâmetro que será recebido na variável n. E aí, ó, como é simples a implementação do Fib recursivo. Eu faço um teste, ó, se n é igual a 1 ou n é igual a 2, que é o meu caso base, eu retorno n menos 1. Se não, eu vou retornar quem? Fib recursivo de n menos 1 mais Fib recursivo de n menos 2. Então, no nosso exemplo, considere que n é igual a 4. Então, eu não vou entrar nesse if. Então, eu vou retornar quem? Fib recursivo de 4 menos 1, 3, mais Fib recursivo de 4 menos 2, 2. Então, o Fib de 4, ele é Fib recursivo de 3 mais Fib recursivo de 2. Beleza. Agora eu tenho que analisar a seguinte situação. Eu tenho duas chamadas aqui para Fib recursivo. Uma passando 3, outra passando 2. Beleza, cada uma delas vai ser executada em seu contexto, né, particular, com suas cópias das variáveis locais. Então, quando eu chamar Fib recursivo de n menos 1, eu estou passando aqui 4 menos 1, 3, eu estou chamando Fib de 3. Então, eu estou chamando recursivamente a função Fib recursivo. Só que agora ela recebe, ó, uma cópia do valor 3. Aí eu testo. N é igual a 1 ou n igual a 2? Não. Porque n é 3. Então, eu vou retornar quem? Fib recursivo de 3 menos 1, que é 2, mais Fib recursivo de 3 menos 2, 1. Beleza. Então, vou chamar mais duas chamadas recursivas, né, a essa função Fib recursivo. Agora, eu passei, ó, o n era 3, né? 3 menos 1, 2. Então, eu chamei aqui Fib recursivo de 2. Então, nova chamada Fib recursivo. Passando agora o valor 2. Então, eu recebi 2. Aí eu testo, ó. N é igual a 1 ou n é igual a 2? N é igual a 2. Então, eu retorno 2 menos 1, 1. Beleza? Cheguei no caso base. E aqui era Fib recursivo de 3 menos 2, 1. Então, quando eu passar 1 para essa chamada aqui, eu vou receber 1 aqui no n. E vou fazer n é igual a 1 ou n é igual a 2? N é igual a 1. Então, retorne n menos 1, ou seja, 1 menos 1, 0. Beleza? Se a gente for debugar, vai acontecer mais ou menos isso. Ó. Quando eu chamo Fib de 4, ele vai fazer duas chamadas recursivas, né, àquela função Fib recursivo. Uma passando o valor 3 e uma passando o valor 2. Beleza. Nessa que eu estou passando o valor 2, quando eu calcular Fib recursivo de 2, ele já vai me retornar 1. Porque o Fib de 2 é 1. O segundo elemento da série é 1. Quando eu chamo Fib de 3, ele chama recursivamente, né, mais duas vezes, a função Fib recursivo. Uma passando o valor 2, 3 menos 1, 2, e a outra passando 3 menos 2, 1. Então eu chamo Fib de 2 mais Fib de 1. Quando eu for calcular Fib de 2, aí sim eu chego no caso base, Fib de 2 é igual a 1. Aqui também eu cheguei no caso base, Fib de 1 é igual a 0. Então veja que a chamada recursiva aqui, nesse ponto de Fib de 2, vai me retornar 1. E a chamada recursiva de Fib de 1 vai me retornar 0. Então, quanto é que vai ser o Fib de 3? 1 mais 0, 1. Fib de 4 retorna Fib de 3 mais Fib de 2. Esse cara vai retornar, Fib de 3 retorna 1. Fib de 2 também retorna 1. Então, Fib de 4 vai receber o valor 2. Beleza? Então, veja, tem várias chamadas aqui a mesma função Fib recursivo. Se a gente fizer uma comparação entre a solução iterativa e a solução recursiva, olha aqui. A solução recursiva eu fiz com 3 linhas. A solução iterativa ficou bem maior. Ok? Então, logicamente, quanto mais código, mais suscetível a erro, tá? A clareza aqui do iterativo tá muito boa, né? Um código bastante claro, é fácil de entender esse código, tá? Então, mesmo que ele não tenha um desempenho tão bom quanto
a solução iterativa é uma solução, a solução recursiva ela é muito mais elegante, muito mais concisa, você escreve muito menos e logo a probabilidade de você ter erros é muito menor. Beleza? Gostou da solução recursiva para a série de Fibonacci? Então deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, marca os amigos da turma, marca a galera da faculdade, compartilha esse vídeo para que ele chegue no maior, compartilha esse vídeo para que ele chegue na maior quantidade de alunos possível. Se tem dúvida, deixa sua dúvida aqui nos comentários que nós vamos responder e até a próxima aula.